Kevin Magnussen achava que a Fórmula 1 seria moleza quando terminou em segundo lugar logo na estreia num GP. Ele chegou à Fórmula 1 como uma promessa depois de vencer o disputado campeonato da Fórmula Renault 3.5 em 2013. Como ele mesmo disse numa entrevista no final de 2024, você entra na McLaren pensando que vai ganhar campeonatos. Mas não foi bem assim. Na verdade, terminar em terceiro na pista e ser promovido ao segundo lugar em Albert Park em 2014, depois da desclassificação de Daniel Ricciardo da Red Bull, foi o melhor momento de Magnussen na Fórmula 1. O dinamarquês continuou correndo na Fórmula 1 por mais de uma década de forma intermitente, mas o melhor resultado que obteve depois disso foi um modesto quinto lugar. Ele soma 185 largadas na Fórmula 1, é o 28º maior número da história. Só que ele só pontuou em uma a cada 4 provas. Ele tinha 21 anos quando terminou em segundo já na estreia, mas aquele jovem piloto ficaria devastado se soubesse o que o futuro reservava para ele. O Magnussen de hoje, com 32 anos, tem uma perspectiva muito diferente. Ele reconhece que permanecer na Fórmula 1 por tanto tempo, mesmo tendo ficado fora do grid em 2015 e 2021, é uma baita conquista. Ele está fora do grid em 2025 e talvez para sempre. Ainda assim, ele vai continuar ligado à Haas de alguma forma no programa de corridas pela WRT BMW no Campeonato Mundial de Endurance e nas principais corridas de carros esportivos dos Estados Unidos. Magnussen não foca nos aspectos negativos e valoriza os pontos positivos. A longevidade, apesar dos resultados fracos, indica qualidades como piloto. Como ele mesmo disse, algumas circunstâncias não jogaram a favor dele, outras sim. Para entender por que a carreira de Magnussen foi como foi, é preciso voltar até o início. Foi ali que a trajetória dele começou a ser moldada. A McLaren assinou com Magnussen para o programa de jovens pilotos no início de 2010. Depois de campanhas vitoriosas na Fórmula 3 alemã e britânica, ele subiu para a Fórmula Renault 3.5 em 2012, antes de conquistar o título com a equipe Dams em 2013. Depois de vencer uma luta dura contra Stoffel Vandoorne, outro jovem da McLaren, Magnussen carimbou o passaporte para estrear na Fórmula 1 pela Force India. Havia um acordo verbal para ele correr pela equipe em 2014 e 2015, mas de repente os planos mudaram. Na época, o dinamarquês ficou encantado com a mudança inesperada para a McLaren no lugar de Sérgio Pérez. Embora a Force India tenha terminado uma posição atrás da McLaren no Campeonato de Construtores de 2013, havia uma enorme diferença de recursos e potencial entre as duas equipes. Olhando de fora, a má temporada da McLaren em 2013 parecia ser apenas um tropeço temporário. Mas hoje, Magnussen lamenta não ter estreado na Fórmula 1 pela Force India, ainda mais porque o piloto que ele substituiu na McLaren, Checo Pérez, terminou uma posição à frente dele no Mundial de Pilotos de 2014. As expectativas para um piloto da McLaren colocaram um peso nos ombros de Magnussen. Ele sentia que tinha que vencer corridas, mesmo guiando um carro que era, em média, apenas o quinto mais rápido do grid. Isso gerou muito estresse. Além disso, ele tinha como missão igualar a vantagem de ritmo que Lewis Hamilton tinha sobre Jenson Button na classificação de cerca de 14 centésimos. Era uma tarefa difícil para um estreante. Em média, Magnussen foi 0,068% mais rápido que Button na classificação, o que equivale a 63 milésimos de segundo. Pelas nossas contas, ele alcançou o objetivo na McLaren. Independentemente dos números exatos, Magnussen foi rápido e mandou bem nas classificações. Ele teve bons desempenhos em corridas, especialmente na primeira metade da temporada. Mas com a McLaren de olho em Fernando Alonso, Magnussen na verdade disputava uma vaga com Button. Ele foi bem em Sochi, onde largou em 11º e terminou em 5º depois de uma punição. Fora isso, os resultados foram inconsistentes. Já Button ganhou força. No geral, o inglês foi o piloto mais forte e mais consistente. Acontece que Magnussen mostrou um ritmo levemente superior e, para um estreante, fez um trabalho decente. Ainda assim, havia dúvida sobre o gerenciamento de pneus, algo que Button, muito mais experiente, dominava bem. Além disso, o britânico dava melhores feedbacks técnicos e sabia lidar bem com os patrocinadores. No fim, Button assinou um novo contrato para 2015 e Magnussen foi para a reserva. Ron Dennis disse que ele poderia voltar no futuro, mas o golpe foi duro. Magnussen teve a última oportunidade na McLaren quando substituiu Alonso na abertura da temporada 2015 na Austrália. Mais uma falha no motor Honda durante a volta de formação marcou o fim dele como titular da equipe. Mas veja, isso não foi o fim de Magnussen na Fórmula 1. Magnussen admite que ficou deprimido em 2015 por estar fora das pistas. E dá para entender, ele se via como um piloto da Fórmula 1. O dinamarquês lembrou do que falam de jogadores de futebol, que morrem duas vezes. A primeira, quando param de jogar.
a segunda quando morre literalmente. Depois de trabalhar tanto para chegar à Fórmula 1, ele estava de fora, olhando para dentro e com dificuldades financeiras. Felizmente, ele foi resgatado pela Renault, que o contratou para correr ao lado de Jolyon Palmer em 2016. Foi uma temporada ruim num carro difícil. Magnussen até teve bons momentos, com um P7 na Rússia e um P10 em Singapura, mas no geral foi inconsistente. A Renault ofereceu uma vaga em 2017, mas sem prometer muita coisa. Desiludido, Magnussen tomou a decisão ousada de deixar um time de fábrica que parecia promissor. Ele assinou um contrato de longo prazo com a Haas, que estava apenas começando a sua segunda temporada na Fórmula 1. Qualquer ponto marcado pela Haas seria uma grande vitória e Magnussen conseguiu vários. Mesmo com um carro instável em 2017, ele somou pontos 5 vezes, incluindo um bom 8º lugar no México. Na primeira parte de 2018, o dinamarquês brilhou com um carro que transmitia confiança, mas as coisas foram ficando mais difíceis à medida que a temporada avançava e que Romain Grosjean começava a se destacar. A temporada de 2018 foi, na verdade, a melhor de Magnussen, com 56 pontos e o 9º lugar no campeonato de pilotos. A Haas piorou em 2019 e desabou em 2020, quando o carro sofria com instabilidade aerodinâmica e desgaste excessivo dos pneus. Com apoio cada vez menor de Gene Haas, a equipe decidiu reforçar as finanças contratando 2 novatos que trouxeram patrocínio, Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Resultado, Magnussen ficou fora mais uma vez. Depois da segunda saída da Fórmula 1, parecia que a carreira de Kevin Magnussen na categoria tinha acabado. Em 2021, ele correu pelo time Chip Ganassi Racing na IMSA e ficou em 7º no campeonato com uma vitória em Detroit. O dinamarquês estava se preparando para mais uma temporada na categoria quando uma reviravolta geopolítica mudou tudo. A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 reabriu as portas para ele na Fórmula 1. Mazepin saiu e levou junto o patrocínio da Uralkali nos testes da pré-temporada. A Haas então chamou Magnussen de volta e ofereceu um contrato de 3 anos. O retorno foi uma história inspiradora, especialmente com o 5º lugar na abertura da temporada no Bahrein e aquela pole position espetacular sob chuva em Interlagos. 2023 foi uma temporada difícil por causa dos problemas da Haas, que de novo produziu um carro que torrava os pneus. Magnussen não conseguiu acompanhar Nico Hülkenberg na classificação e somou apenas 3 pontos em 3 décimos lugares. A Haas melhorou em 2024, mas o desempenho do dinamarquês foi inconsistente na maior parte da temporada. Nas últimas provas, a estabilidade da frenagem melhorou e ele até teve uma boa sequência, mas ela foi interrompida por uma suspensão no Azerbaijão, por acumular 12 pontos na superlicença e por problemas de saúde no Brasil. O desempenho no México foi muito bom, um 7º lugar liderando o pelotão do meio, mas no final das contas o que pesou foi a irregularidade na temporada como um todo. Daí a Haas decidiu que era hora de mudar e contratou Esteban Ocon e Ollie Bearman para 2025. Magnussen não guarda ressentimento por ter sido preterido pela terceira e provavelmente última vez. Ele se orgulha de ter tido uma carreira longa na categoria, mesmo não realizando o sonho de vencer corridas e ser campeão mundial. Fica a dúvida, Kevin Magnussen deveria ter ido mais longe na Fórmula 1 ou teve a carreira que merecia, hein? Ele tem a reputação de ser um piloto robusto e agressivo, mas ele defende, com razão, que a atitude de nunca desistir é uma das suas maiores forças. Ele sabe que sempre foi bem nas primeiras voltas, com um instinto de corrida que permitiu ganhar boas posições. Ele também conseguiu ser rápido muitas vezes. O que faltou foi regularidade independentemente do carro. O dinamarquês sempre buscou estabilidade na traseira ao entrar em curvas. Dê a ele um carro no qual ele possa frear forte e tarde, com confiança para carregar velocidade nas curvas, mantendo uma linha clássica em U. Nessa condição, ele seria tão rápido quanto qualquer um. Mas, como 2024 mostrou, ele raramente teve um carro com essa característica. A adaptabilidade é uma das marcas dos grandes pilotos. O chefe da Haas, Ayao Komatsu, que admira Magnussen, admite que a falta de adaptabilidade é um problema para ele. Muita gente acha que ele é um piloto limitado a carros com características muito específicas. O próprio Magnussen concorda e discorda. Ele argumenta que isso foi de fato um problema nos carros atuais, de efeito solo, mas não nas gerações de carros anteriores. Veja, sob as regras anteriores, ele foi companheiro de Romain Grosjean na Haas. Eles eram muito diferentes como pilotos. Grosjean preferia um estilo mais agressivo, em V nas curvas. Quando Grosjean reclamava do carro saindo de frente, Magnussen dizia que o equilíbrio estava bom, mas quando Magnussen enfrentava instabilidade, Grosjean ficava satisfeito. Magnussen argumenta que o estilo dele funcionava bem na maioria das vezes, já Grosjean buscava algo difícil de alcançar.
Isso mostra que todos os pilotos têm limites de adaptabilidade. Ambos eram muito rápidos quando o carro estava do jeito que eles queriam, mas consistência era algo raro. Tecnicamente, Magnussen era razoável, embora nunca tenha tido grande reputação pelo feedback. Isso pesou contra ele quando a McLaren avaliava se deveria mantê-lo em 2015, algo que, na verdade, é esperado de um estreante. O dinamarquês admite que talvez não tenha se envolvido tecnicamente tanto quanto poderia durante toda a carreira na Fórmula 1, já que ele era muito focado no ato de pilotar. Como explica Ayao Komatsu, Magnussen tinha boa sensibilidade e percepção, especialmente nos freios, mas às vezes não conseguia comunicar isso de forma útil para os engenheiros. No seu melhor momento, não há dúvida de que Magnussen poderia ter vencido corridas na Fórmula 1. Um título mundial era improvável devido às suas limitações de adaptabilidade, e não tem nenhum demérito nisso. Apenas 34 pilotos foram campeões em 75 anos de Fórmula 1. As melhores atuações de Magnussen, mesmo recompensadas com colocações modestas, foram tão boas quanto muitas vitórias em corridas. O fato de Magnussen ter permanecido tanto tempo na Fórmula 1 e ainda manter uma ligação com a Haas nesse ano, comprovam a habilidade e a determinação dele. Além disso, ele sai feliz com o que conquistou, tendo competido em alto nível por uma década. A carreira, com altos e baixos, poderia ter sido muito diferente, mas é mérito dele sair da Fórmula 1 como um indivíduo bem resolvido e popular, que vê o lado positivo das coisas em vez de se apegar às frustrações. E mesmo sem ter vencido GPs, ele ainda alcançou muito mais do que a grande maioria dos que um dia correram na Fórmula 1.